Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente. Ou sejam bem-vindos pela primeira vez, se você tá aqui pela primeira vez, né? Não sei. Se você veio aqui por recomendação de alguém, eu já peço que você se inscreva aí no canal, que já deixe um like aí, porque já ajuda muito. Eu vim falar com vocês sobre o meu sumiço aqui na semana passada, porque, tipo, eu não tava conseguindo atualizar os conteúdos aqui, porque eu tava tentando estudar novos casos, assim, pensando, e, tipo, eu já gravei 4 casos seguidos. Eu vou trazer também algumas teorias e alguns outros assuntos, assim, de recomendações, etc. Eu também queria falar com vocês sobre a mudança que eu fiz no canal, lá na arte do canal, que eu tava tentando, tipo, dar, assim, um pouco visual. Não queria ficar, tipo, nessa mesmice, enfim. Vamos ao pessoal. O caso que eu vou falar pra vocês hoje é o caso da família Soder, que aconteceu em 24 de dezembro de 1945. Os Soder, eles eram imigrantes italianos, e eu queria já deixar bem claro que George Soder, o pai da família Soder, ele era contra o governo de Benito Mussolini, que era considerado fascista, no meio dos imigrantes italianos. Assim, eles estavam na zona rural de Virgínia, lá em Fayetteville, nos Estados Unidos. Enfim, a família estava aproveitando a véspera de Natal com 9 de seus 10 filhos, porque o mais velho estava servindo ao exército naquela época. O maior mistério desse caso é que mais tarde um incêndio aconteceu na casa, sendo que ninguém entendeu realmente o motivo de ter acontecido, e também não entendeu o motivo do sumiço de 5 crianças no meio desse rolo todo. Nenhum corpo foi encontrado, nem ossos, nem nada, nenhum vestígio das crianças foi encontrado, e simplesmente desapareceram. Porém, a presença de fatos assim intrigantes e muitas inconsistências das autoridades, etc., os pais começaram a acreditar que talvez as crianças tivessem sido raptadas ou alguma coisa assim, e que elas não estavam na casa no momento que aconteceu. Depois da ceia de Natal que a família fez, eles foram todos se recolher para dormir. No caso, só os pais, que foram Jenny e George Soder, junto com 2 filhos mais velhos e a caçula. Ainda assim, Jenny deixou Marion, uma de suas filhas, brincar com os outros meninos, pudessem gastar um pouco de energia, já que eles estavam aproveitando o Natal, etc. Até aí tudo bem, ela estava lá dormindo, descansando, ficou numa boa. E quando foi um pouco mais tarde, ela acordou porque ela estranhou o telefone tocar àquela hora da madrugada, foi atender o telefone, e quando ela atendeu o telefone, a voz feminina ligou perguntando com uma pessoa desconhecida que ela não soube quem era, e deixou por isso mesmo, deixou pra lá. Sendo que uma coisa que ela percebeu que foi incomum foi porque as cortinas estavam abertas, a porta da frente estava destrancada, as luzes lá ainda estavam acesas, sendo que as crianças não estavam mais lá, exceto por Mary. Mary dormia no sofá, mas as outras crianças não estavam lá porque ela pensou que provavelmente eles estavam no sótão, que era onde eles se recolhiam para poder dormir. Então ela fez o que? Ela apagou as luzes, fechou a cortina, a janela e trancou a porta lá da frente. Ela voltou a dormir. Até que um tempo depois ela foi acordada por um estrondo, um barulho vindo do telhado. Escutou algo rolando no telhado, mas achou que não era nada demais e foi dormir. Até que ela foi despertada pela 3ª vez. Aí ela sentiu um forte cheiro de fumaça vindo do escritório de George, onde ela viu que estava tendo um incêndio e que o fogo já estava alto lá. Eu acho que, tipo, quando ela foi dormir, ela não se deu conta. Talvez aquela coisa que estava rolando no telhado tenha causado esse incêndio, não sei. Ela despertou George, despertou as outras crianças para poder acordar elas, né? Tirar eles de lá, porque eles estavam correndo um risco agora. E as chamas estavam se espalhando muito rápido. Foi então que George foi tentar salvar seus outros filhos. Ele foi correndo até o piso superior para poder chegar lá e salvar essas crianças, mas só que não dava para ver nada porque tinha muita fumaça e tinha muito fogo, e sem falar que também o fogo estava ocupando todos os cômodos e o térreo naquele momento. Então que ele foi quebrar uma janela para tentar chegar lá, e ainda assim ele não teve resultado, não conseguiu. Então a ideia dele foi que ele sairia da casa e do lado de fora ele tentaria salvar suas crianças através de uma escada que ele deixava lá no quintal, aquelas escadas de construção. Mas por alguma razão a escada não estava mais lá, tinha desaparecido naquela noite, e ele também não teria tempo de procurar porque estava desesperado pela vida de seus filhos. Então o que ele fez? Ele pegou 2 de seus caminhões, e a ideia dele era pegar os caminhões e levar para a janela para que ele tivesse acesso lá, né, ao andar de cima, para poder pegar as crianças lá do sótão. Os caminhões não funcionavam, tinha dado algum problema no motor, alguma coisa, sendo que no dia anterior eles estavam funcionando normalmente. Eles também não poderiam apagar o fogo porque toda a água da casa que eles tinham estava totalmente congelada. Foi então que Marion foi pedir ajuda dos vizinhos. Ela correu para a casa de um vizinho e foi telefonar para o corpo de bombeiros. Quando ela chegou lá, o telefone não estava funcionando, não estava conseguindo, não deu para completar a ligação. E o corpo de bombeiros não era muito longe dali. O vizinho foi lá até o corpo de bombeiros para falar com o chefe que estava lá disponível no momento. E também era difícil o atendimento deles porque naquela época alguns bombeiros estavam na guerra e só vinham alguns voluntários. Mas por alguma razão os bombeiros só chegaram lá 8 horas depois do incêndio, o que dificultou bastante a vida dos Soder. Chegaram lá, não tinha nada, só tinha as cinzas da casa, tudo que restou, não tinha mais nada para apagar porque o fogo já tinha parado naquele momento. Eu queria ressaltar também que as autoridades disseram que eles não encontraram ossos nem nada descarbonizados porque o fogo provavelmente cremou o corpo das crianças, mas ainda assim um funcionário falou que ele trabalha com essa coisa de crematório, etc. Ele falou que para poder queimar um corpo assim tem que levar de 2 a 3 horas
e o fogo tem que estar a 1000 graus, por aí, aproximadamente. E assim, o incêndio só ocorreu por 45 minutos, então não daria tempo de carbonizar totalmente o corpo das crianças e transformar em pó. Além disso, alguns objetos da casa também davam para ser reconhecidos, dava para ver que tipo, não tinham sido queimados completamente. Então, como é que os objetos estariam lá, os corpos não? Não faz sentido. A polícia então afirmou que tenha sido causado por um problema na fiação. Porém, George ele tinha ajeitado a fiação da casa dele completamente, sabe, semanas antes disso acontecer. E ele brigou, bateu de frente, dizendo que não foi isso, que não fazia sentido, porque ele já tinha consertado tudo, mas ninguém deu ouvido. Pouco antes do ano novo, eles receberam os atestados de óbitos. Estava dizendo que tinham morrido por asfixia e por inalação de fumaça, e também por parte do incêndio, tinham sido carbonizados até a morte. Os padres começaram a achar que talvez tenha sido um ataque direto a eles, porque, como eu já havia dito para vocês, o George ele se opunha ao governo Mussolini. Ele ia totalmente contra isso, ele falava assim, abertamente sobre seus pensamentos políticos, etc. Ele ia totalmente contra esse poder, deixava isso bem claro e ele talvez achasse que foi isso, que tivesse algum envolvimento com isso e também envolvimento da máfia, a máfia italiana. Jane mencionou anteriormente que ouviu algo rolando lá do telhado e a caçula Silva disse que tinha encontrado no quintal uma coisa como se fosse uma bolha de plástico assim, uma bolinha branca de plástico. E aí foi quando o George identificou e disse que aquilo era uma napalm, que era uma bomba usada na guerra, não sabia como descrever, enfim, vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem como. E aí então começaram algumas inconsistências assim nesse caso, algumas coisas que tipo não faziam sentido. Uma testemunha disse que viu um homem tirando os motores lá dos caminhões que o George trabalhava e fazia a entrega de produtos de carvão, alguma coisa assim. E ainda assim, o casal continuava procurando pelos seus filhos, porque eles tinham fé de que os meninos estavam vivos e que havia esperança de certa forma. Então que o caso ganhou visibilidade em todos os Estados Unidos e acabou se tornando um caso famoso. E muitas pessoas que relatavam ter visto essas crianças eram testemunhos falsos, sabe? E aquilo desmotivava muito eles também. Existiu também um relato de alguém que disse que viu que alguém estava com crianças de um carro, levando elas para longe do incêndio. Outro relato importante também foi o relato de uma moça que disse ter visto as 5 crianças juntas, acompanhadas de 2 mulheres e 2 homens, no café que ela trabalhava. Ela foi lá, tudinho, serviu eles e levou comida, pra tentar, tipo, falar alguma coisa com as crianças. Os 2 homens ficaram, tipo, super agressivos. Eles não queriam que a mulher falasse com ele, conversasse com eles. Ela estranhou bastante e deixou pra alguns anos depois. George estava lendo um jornal onde ele encontrou de algumas crianças e uma delas lembrava muito uma de suas filhas, a Betty, que foi uma das desaparecidas. Sendo que, assim, o jornal era de Nova York, tinha, tipo, informações de Nova York. E ele não sabia ao certo se era ela, mas ainda assim ele foi procurar por ela. Foi tentar localizar os pais dessas crianças e localizar basicamente onde é que essa menina estava. Conseguiu localizar esses pais, tentou entrar em contato com eles, sendo que os pais eles não quiseram que os seus filhos falassem com esse rapaz. Negando a ajuda policial, os Sodré então contrataram um investigador particular, um detetive, para poder procurar alguma coisa a respeito disso. Qualquer coisa que fosse ajudar, eles estavam abertos a escutar. Mais tarde, o investigador descobriu que um dos homens que estava no júri, que inclusive constatou que o incêndio foi por acidente elétrico, um acidente na fiação, era na verdade um assegurador. E esse mesmo vendedor já tinha oferecido o seu serviço, só que George não aceitou. Ele ainda tentou convencer ele, dizendo, sabe, é bom você fechar negócio comigo, que eu sou uma pessoa de confiança, etc. Só que George continuava negando, dizendo que não queria os serviços dele, e isso resultou em uma briga, uma enorme discussão, inclusive onde o cara lá do seguro de vida ameaçou ele, disse que ele ia morrer, a fiação podre da casa dele ia acabar causando um incêndio. Super suspeito, sendo que ninguém nem desconfiou, tipo, a polícia nem falou nada, advogados nada, ficou por isso mesmo. E aí, tipo, eu fiquei me questionando porque, tipo, não faz sentido o cara chegar e falar isso, sabe, com tanta clareza assim, e semanas depois isso acontecer, porque eu realmente achei super suspeito. Comentem aí o que é que vocês acham. Como esse caso ele tem, assim, tipo, tem muita coisa assim que dá pra você encontrar na internet, ele também tem muita coisa faltando, muitas coisas não se encaixam. Eu sinceramente fiquei bem confuso quando eu tava lendo sobre ele, eu não tava conseguindo colocar na minha cabeça como é que eu iria absorver isso e como é que eu falaria pra você. Então eu vou estar deixando aqui também bem claro, mais uma vez, que eu não vou falar sobre tudo do caso, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas voltando aqui, nenhuma autoridade na época queria parecer, tipo, concluir esse caso, tipo, não queria ajudar a resolver. Eles estavam, tipo, super sem profissionalismo para poder manter o ritmo lá das investigações. Aí esse aqui tudo tava, tipo, colaborando para que o caso fosse fechado, concluído, arquivado, alguma coisa assim. E as crianças fossem dadas como mortas para que
os pais parassem de procurar por elas, porque eles não encontrariam nada. A casa então se tornou um memorial, onde todos que passassem lá pudessem relembrar, assim, do que aconteceu. Sempre que eles passassem por lá, eles poderiam, tipo, ver as placas lá com as fotos, as escrituras, etc. E lembrar da tragédia que foi esse caso. O Rural também dizia que nunca era tarde demais para você encontrar alguma coisa para ajudar uma família a encontrar os seus filhos. E eles deixavam bem claro, assim, que, tipo, eles estavam dando uma recompensa. Não foi encontrado nenhum osso na casa, como eu já falei pra vocês. Nada, tipo, nenhum vestígio, não tinha nada que conectasse, tipo, os corpos das crianças àquele incêndio. Tipo, não tinha nada que eles pudessem dizer, pudessem comprovar, assim, que as crianças foram realmente carbonizadas, porque nada fazia sentido. E claro, né, os Sodder, eles acharam que todo mundo estivesse colaborando pra poder encobrir alguma coisa, de alguma forma, porque quem parecia estar muito interessado em ajudar. Na volta de 1960, Jenny recebeu a foto de um rapaz que dizia assim no verso da carta, que tinha o nome de Louis Sodder, que era uma das vítimas. As gravuras, elas pareciam genuínas e dizia alguma coisa como: eu amo vocês, sinto muito. E se as crianças sobreviveram, nunca se pronunciaram sobre nada, mas se por acaso eles estivessem meio que acobertando alguém, alguma coisa assim, com medo de que os pais pudessem sofrer, eles não falaram nada também. E é aí que a gente entra nas teorias, né? A primeira teoria que se acredita, assim, que eu tava pesquisando, é que talvez tivesse um rapto. Que o fogo, na verdade, foi só uma distração para poder o tal sequestrador levar essas crianças embora. Talvez para fazer alguma coisa como o tráfico humano. A segunda teoria é que as pessoas dizem que talvez fosse um motivo de vingança, sabe? Do vendedor que não conseguiu fechar negócio. E ele fez tudo isso porque ele saberia como fazer tudo isso, que ele teria acesso à casa, saberia como fazer lá a caixa de fusíveis explodir, etc. Assim como o George também saberia, poderia ter acesso lá à casa. A terceira teoria é que é realmente um incêndio criminoso, que foi um ataque direto a George Sodder, talvez por mando da máfia italiana da época. Foi só alguém que, tipo, não gostava da família, fosse atacar diretamente assim as crianças, porque achava que talvez fosse machucar George, sabe? Porque seria, tipo, muito golpe baixo atacar as crianças. Apesar do caso ter sido já arquivado algumas vezes, os netos continuam procurando por pistas que possam levar ao encontro desses seus parentes que sumiram. Procuram os que talvez tenham tido ligações com eles e tudo mais, que possam ajudar de certa forma. E também Silvia, que era a caçula de 2 anos, tem por volta de uns 80 anos hoje em dia, eu acho. 80, 70, por aí. Eu sou péssimo com conta. Ela fala bem claramente, ela lembra de tudo que aconteceu, sabe? Lembra, assim, de tudo que rolou naquela noite. Eu sendo super nova na época. E, gente, esse caso realmente me deixou muito confuso, porque não faz sentido eles dizerem que o incêndio foi algo da fiação elétrica, porque as luzes de Natal estavam funcionando. As luzes normais lá da casa estavam funcionando também nos cômodos, porque, pensem comigo, se a Jenny foi salvar as crianças, foi tirar as crianças dentro da casa, ela provavelmente teria que acender as luzes para acordar eles, né, e dizer que a casa está pegando fogo. E não faz sentido dizer que foi isso mesmo, sabe? Não, pra mim não faz sentido. Mas comentem aí o que vocês acham e a gente conversa aí. Enfim, esse foi o vídeo. Fiquem ligados no canal porque eu vou estar sempre atualizando, vou estar sempre trazendo conteúdo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.